Sabe aquela imagem clássica que a gente tem do mestre Yoda? Aquele sábio super sereno, o mentor perfeito? Pois é, por baixo de quase um milênio de sabedoria, existe uma estrutura psicológica bem mais complexa do que parece. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos olhar além do ícone para entender o que de fato movia a mente do maior mestre Jedi de todos. Então, vamos lá. Pensa comigo. Como é que a mesma pessoa consegue ser um monge super paciente e, ao mesmo tempo, um general implacável que lidera exércitos gigantescos? Essa é a grande contradição, o grande paradoxo do Yoda. E para entender isso, a gente precisa ir fundo, lá na base, na programação fundamental dele. E essa tal programação fundamental tem um nome. É o que a gente chama de temperamento. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse a fundação biológica da personalidade de alguém. É o sistema operacional que já vem instalado de fábrica, sabe? É algo que não muda com o tempo. E aqui, olha, é muito importante não confundir temperamento com caráter. Se o temperamento é o hardware, o caráter é o software, são os programas que a gente vai instalando ao longo da vida, com as experiências, com o treinamento. O próprio código Jedi, por exemplo, é um baita software. Mas o que a gente está buscando aqui é o hardware do Yoda, a essência biológica dele. E a base desse hardware, o sistema operacional dominante do Yoda, pode ser resumido em uma única palavra: paciência. Mas não é qualquer paciência, não. É uma paciência tão profunda, tão sólida, que foi capaz de moldar a Ordem Jedi por séculos. Essa base tem um nome técnico, é o temperamento fleumático. As principais características são a estabilidade, uma visão mais ampla das coisas e uma busca natural pela harmonia. Pessoas com esse temperamento são como a água, calmas, adaptáveis e tendem a conservar energia, evitando conflitos que não valem a pena. Agora pensa nesse número aqui. 800 anos treinando Jedi. Cara, uma tarefa dessas exige uma paciência que é quase sobre-humana. É algo que só um núcleo fleumático de verdade conseguiria sustentar sem simplesmente sucumbir ao tédio ou à frustração. E essa citação clássica dele é a cara dessa natureza fleumática. É uma visão cautelosa, pensada, ele não age no impulso de jeito nenhum. Ele observa, ele processa e ele espera. É a marca registrada da abordagem dele. Mas essa não é a história toda. Porque vamos ser sinceros, se ele fosse sofreumático, só essa calmaria toda, ele seria um eremita, um monge no topo da montanha, e não um líder de guerra. A verdade é que por baixo daquela calma toda, existe uma força surpreendente. Existe um segundo motor que alimenta as ações mais decisivas dele. E esse motor é o oposto da água, é o fogo, é o temperamento colérico. Ele é assertivo, focado em resultado, com uma vontade de ferro. Essa é a parte do Yoda que comanda exércitos, que confronta Lord Sith e que exige excelência absoluta de todo mundo. E essa frase, nossa, essa frase é o puro suco do lado colérico dele. Compara com a outra. Aqui não tem espaço nenhum para incerteza, para talvez. É uma filosofia binária, ou é sucesso ou é fracasso. É a marca de um líder colérico que não aceita nada menos que o resultado final. Então, o que acontece quando a calma da água fleumática encontra a intensidade do fogo colérico dentro de uma mesma pessoa? Eles não se anulam, não. Pelo contrário, eles criam um dos arquétipos de liderança mais poderosos e também mais raros que existem. A melhor analogia para visualizar essa dinâmica interna é a de um carro. O lado fleumático do Yoda é o freio, que impede decisões apressadas e impulsivas. Já o lado colérico é o acelerador, que garante que, na hora certa, a ação aconteça. É um sistema de equilíbrio interno praticamente perfeito. Então, o ponto central é esse. A combinação resulta num líder que pensa com calma, que delibera com cuidado, mas quando a decisão é tomada, a execução é rápida, total e absolutamente inabalável. Sai da frente. E para a gente ter isso em contexto, vamos comparar rapidinho com outros mestres. O Mace Windu, por exemplo, ele é um colérico quase puro, muito mais agressivo. Já o Obi-Wan, ele até compartilha a base fleumática e calma do Yoda, mas o lado secundário dele o torna mais social, mais charmoso. A combinação do Yoda é realmente única nesse equilíbrio entre paciência e poder. Mas é aqui que a história dá uma virada trágica, porque as maiores forças de uma pessoa, quando são levadas ao extremo, acabam criando os seus maiores pontos cegos. E foi exatamente essa combinação de temperamentos do Yoda que, no final das contas, foi a causa da sua própria queda. E é aqui que a gente vê como tudo desmoronou.
Aquela estabilidade fleumática que era uma virtude virou imobilidade, uma incapacidade de adaptar o código Jedi. A visão dele do todo, que o fazia enxergar o quadro geral, o deixou cego para os detalhes cruciais da dor de um único indivíduo, o Anakin Skywalker. E a baixa reatividade dele o fez demorar demais, mas demais mesmo, para perceber a ameaça Sith que estava crescendo bem ali, debaixo do nariz dele. O resultado disso foi uma espécie de paralisia. A inércia do lado fleumático, combinada com a rigidez e a teimosia do lado colérico, criou uma cultura na Ordem Jedi que era lenta demais e teimosa demais para conseguir enxergar a ascensão sutil dos Sith. E essa falha da instituição como um todo se manifestou da forma mais devastadora possível, na falha mais pessoal de todas. Pensa na cena, o Anakin, consumido por um medo passional, colérico, procura o Yoda. E o que ele recebe? Uma solução fleumática, fria, desapegue-se. Ele basicamente ofereceu um copo d'água para apagar um incêndio gigantesco. Isso só fez o Anakin se sentir mais isolado ainda e o empurrou direto para os braços do Palpatine, que era quem oferecia exatamente a validação que ele desesperadamente precisava. Mas a história do Yoda não termina no fracasso. Muito pelo contrário. Na verdade, é o fracasso que permite que ele alcance a verdadeira sabedoria. É o fracasso que ensina a ele a sua lição mais importante. Se a gente olha a jornada completa dele, a evolução é clara. Ele vai da rigidez dogmática lá na Era da República, passa pelo confronto com a própria arrogância nas guerras clônicas, até chegar no exílio, onde ele aprende a usar o humor e a aceitar o caos. O ponto de virada final da jornada dele é a aceitação. Ao admitir que falhou, ele finalmente consegue se libertar da rigidez do próprio temperamento. Ele aprende que sabedoria não é a ausência de erro, mas sim a capacidade de crescer através do erro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história do Yoda é um lembrete muito poderoso de que as nossas maiores virtudes, se não forem questionadas, podem se tornar as nossas maiores fraquezas. A questão que fica é: onde será que está o nosso próprio ponto cego?